Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós vamos para a segunda parte de resoluções de exercícios sobre a quantidade, conservação da quantidade do movimento angular ou do momento angular, ok? Então, na primeira aula nós vimos alguns exemplos, questões simples, uma questãozinha trabalhosa, porque a gente também não pode fugir à regra, mas uma questão aí teórica para poder a gente fixar esses conceitos sobre momento angular, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios. Okay? Vamos começar por exercício 1, que diz o seguinte. Um ponto material de massa 3 kg realiza um movimento circular uniforme, de raio meio metro, 0,5 metros. E velocidade escalar, viu? De 10 metros por segundo. Seja o centro da circunferência descrita, então calcule em relação ao ponto O, em relação ao centro. Letra A, o momento de inércia do ponto material, e letra B, o módulo do momento angular do ponto material. Ok? Então vamos lá. Então a questão 1, nós vamos colocar aqui os dados da questão para poder responder. Bem simples. Então a massa é 3 kg, ok? Vai realizar um movimento circular uniforme, de raio. O raio é 0,5 metros, E uma velocidade escalar, no caso velocidade linear, de 10 metros por segundo, ok? Então esses foram os dados que a questão nos forneceu, ok? Então vamos lá. Na letra A, ele quer saber qual é o momento de inércia, Momento de inércia da questão, ok? Então nós vamos pegar aquele sistema mais simples, Então nós temos aqui um ponto material de massa e realiza um movimento circular, ok? Então é como se nós tivéssemos aqui um movimento circular, ok? E esse corpo ele realizasse aqui na superfície, Deixa eu melhorar aqui essa circunferência. Então, nós temos uma circunferência. Então, ele vai realizar aqui este movimento circular em torno dessa circunferência. Ok? Então, nós temos aqui um raio R, certo? E esse corpo vai ter uma massa e uma velocidade, que ele vai exercer. Certinho? Então, para poder realizar o movimento circular. Então, esse sistema mais simples, nós temos o seguinte. O momento de inércia, ele é dado a massa do corpo vezes o raio ao quadrado, certo? Então, basta eu multiplicar a massa, o raio elevado ao quadrado, e eu encontro aí o momento de inércia, que vai ser a resistência, que essa massa vai ter quanto ao movimento que ele vai fazer, ok? Então, o momento de inércia vai ser igual a massa, que é 3 kg, vezes, vezes a distância, vezes o raio, que é a distância lá do movimento, que ele está fazendo até o centro. O raio, que é de 0,5 metros, então 0,5 ao quadrado. Lembrando que eu só posso fazer essa substituição direta porque eu tenho a massa em quilos, sistema internacional, e eu tenho o raio em metros, que também é sistema internacional. Então, esse momento de inércia, ele vai ser igual a 3 vezes... Eu tenho que primeiro fazer o 0,5 ao quadrado. Veja como é simples. 5 ao quadrado é 25. Como eu tenho um zero na frente, então vai ficar 0,25. Ok? Então, sem matar a cabeça, rapidinho a gente tira aí
o resultado, né? Então, momento de inércia, o I vai ser igual a 3 vezes 0,25. Isso vai ser igual a 0,75, né? A unidade massa, que é quilos, vezes, né, distância, que é metro. Então, no caso, é ao quadrado, né? Metro ao quadrado. Então, esse é o nosso resultado, né? Esse é o nosso momento de inércia, ok? Então, encontrou o momento de inércia, muito simples, resposta letra A, né? Já respondida. Vou apagar aqui a circunferência para que a gente faça a letra B, certo? Letra B também facílima. Na letra B é pedido o quê? Na letra B é pedido o módulo do momento angular, certo? Ou movimento angular. Momento angular ou movimento angular é a mesma coisa, certo? Então, ó, o momento angular ele é dado, né, pelo produto do momento de inércia multiplicado pela velocidade angular, certo? Momento de inércia vezes velocidade angular, ok? Então esse é o nosso momento angular. Então o momento angular vai ser L igual a I. Aí aqui é o seguinte, presta bem atenção. Velocidade que foi dado na questão é velocidade linear, tem que ter cuidado. A velocidade aqui é linear. E na nossa equaçãozinha, nós temos velocidade angular. Olha a diferença. Linear, angular. Tá ok? Para quem não lembra, velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Ok? Relação entre velocidade linear e velocidade angular é justamente essa. Ó. A velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Ou seja, isso serve tanto para velocidade quanto para espaço e aceleração. Espaço linear é espaço angular vezes o raio. Velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. A aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Tá ok? Então a gente pode até criar uma regra. Da seguinte forma. Grandeza linear vai ser igual ao produto da grandeza angular multiplicado pelo raio. Pronto. Aí não tem como esquecer. Tá bom? Então, bem aqui nós vamos fazer a seguinte mudança. Ó. V é igual a W, né? Que na verdade é um ômega, vezes R. Ok? Então, um ômega, a velocidade vai ser o quê? Vai ser velocidade linear dividido pelo raio. Ok? Então, velocidade angular é velocidade linear dividido pelo raio. Certo? Então, L vai ser o quê? Vamos lá. L vai ser igual ao I, né? Vou fazer essa mudança aqui, ó. Que é o nosso momento de inércia. É massa vezes raio ao quadrado, né? Vezes velocidade linear sobre o raio. Posso cancelar esse de baixo com um de cima, tá ok? Então vai ficar o quê? Que o nosso L ser massa, raio, velocidade linear. Pronto. Ok? Posso também escrever o meu momento angular em função da velocidade linear. Ok? Então, o momento angular, certo? Ou movimento angular, a conservação dessa quantidade de movimento angular, né? Eu posso escrever ele em função da velocidade linear. Então, eu tenho ele em função da velocidade angular e também em função da velocidade linear. Tá certo? Vamos responder, né? Vou trazer ele para cá. Okay? Vou trazer ele para cá para
aqui a gente tem mais espaço. Então, L, né, que é o momento angular, é massa, o raio, velocidade. Eu tenho massa, tenho raio e tenho velocidade. Todos no sistema internacional. Então, basta eu fazer a mudança aqui. Ó. A massa é 3, o raio é 0,5 e a velocidade é 10. 3 vezes 0,5 vezes 10. Né? Isso é o mesmo que ó, L igual a 3. Para facilitar, eu vou logo fazer 0,5 vezes 10. Okay? 0,5 vezes 10 é o mesmo que 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Não é? Resposta. Vou trazer aqui para baixo para a gente trabalhar melhor, né? A unidade. Né? Então vai ser 15 quilos, né? Quilogramas, vezes a distância, né? O raio é metro e velocidade é metro por segundo. Né? Então eu posso colocar metro ao quadrado por segundo. Pronto. Então com isso, nós temos a resposta da letra B. Ok? Então a letra A dá 0,75 quilogramas, né, vezes metro ao quadrado. E a letra B, não é, vai ser um momento angular igual a 15 quilos metro quadrado por segundo. Tá ok? Então a resposta, né, questão simples, a resposta também muito simples. Deu para a gente trabalhar, né, e falar sobre o momento de inércia, também sobre o momento angular, e fazer uma questãozinha envolvendo alguns números, tá ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham prestado atenção na questão, e vamos passar para a próxima, né? Na próxima questão nós temos o seguinte: um corpo de massa 3 kg move-se a uma velocidade escalar constante de 4 metros por segundo, sobre um círculo de raio de 5 metros. Após algumas revoluções sobre o círculo, o corpo escapa, se movimenta em linha reta, mantendo o mesmo valor de velocidade, a mesma direção do instante de escape. O momento angular do corpo antes do escape e o momento angular do corpo após o escape, calculados em relação ao centro do círculo, são em quilograma, metro por segundo, metro quadrado por segundo, né, respectivamente de. Ok? Então vamos lá. Então o corpo ele está em movimento circular, certo? Ele tem um raio, né, um movimento circular, ele tem uma massa, logicamente, e ele está exercendo uma velocidade, tá ok? Então é o seguinte, ele está, vamos supor que ele esteja preso ali a um fio, certo? Um fio de tamanho R, que é o tamanho do raio. Então ele está fazendo esse movimento e em um certo momento esse fio ele se parte. Vamos imaginar que ele se parta. No momento que ele se parte, o que vai acontecer? Ele vai fugir aqui, né, pela tangente, ele vai passar direto, certo? Então nós vamos ver o momento antes do fio se partir e logo no momento que o fio se parte, tá ok? Então vamos lá. Então os dados da questão é o seguinte: a massa 3 quilos, ok? A velocidade é uma velocidade de 4 metros por segundo e um raio de 5 metros, ok? Então, calculando o momento, né, angular, vai ser igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular, tá ok? Eu não tenho momento de inércia, eu também não tenho velocidade angular, mas a gente pode encontrar. É muito simples. Momento de inércia, né, é massa vezes o raio ao quadrado. Ok? Então, o momento de inércia vai ser igual a massa 3 quilos e o raio é de 5 metros. Né? No caso, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 vezes 3, nós iremos encontrar 75 quilogramas metro ao quadrado. Ok? Então, esse é o nosso momento de inércia. Ok? A velocidade angular é velocidade linear dividido pelo raio. Ok? Então, a velocidade angular vai ser a velocidade angular vai ser a linear, que é 4,
e o raio que é 5. Ok? 4 dividido por 5, eu não sei quanto é que é, certo? Sei que é menor, aqui eu coloco 0 e compenso com um 0 lá em cima. Então fica 40, né? 40 dividido por 5 dá 8. Então dá 8, no caso aqui, a unidade é rádio por segundo, tá ok? Então eu já sei quem é o nosso momento de inércia e também quem é a nossa velocidade, né, angular, ok? Então fazendo a substituição nós vamos ter, ó, o L vai ser igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então o nosso momento angular vai ser 75 vezes 0,8. Ok? Vamos fazer a continha, né? 75 multiplicado por 0,8. Continha simples, né? Que vai dar 8 vezes 5, 40, né? Vão 4. 8 vezes 7, 53. 56, desculpa, com 4, 60, né? E 0, com qualquer número ali, vai dar o 0. Então, nós temos aqui 600. Porém, nós temos uma casa decimal, que é o 8. Essa uma casa decimal aqui também vai me dar uma casa decimal ali embaixo. Então, a resposta será os 60, né? 60 quilômetro ao quadrado por segundo. Então, na iminência do movimento, né? Então, ele está se movendo, na iminência desse movimento, ele tem um valor de 60, tá ok? E no momento em que ele se parte? No momento em que ele se parte, ele partiu, ele continua ali, pelo menos naquele instante, ele ainda está dentro do movimento circular, depois que ele sai para o movimento retilíneo. Certo? Então, se ele já está no movimento circular, continua no movimento circular, ok? Então, na iminência também dele partir, nós temos também ele igual a 60, ok? Então, a resposta é a letra C, ok? 60 e 60, ok? Questão fácil, questão simples, que também poderia ter sido feita, né? Também poderia ter sido feita se nós fizermos aquela substituição, né? No caso, nós teríamos massa, raio e velocidade linear, tá ok? Se nós fizermos também desta forma, chegaremos no mesmo resultado, que será o 60, tá ok? Então, utilizando o momento angular e utilizando, né, o produto do momento angular com a velocidade angular, tá certo? Ou multiplicando a massa, o raio e a velocidade linear, a resposta ela será a mesma, tá ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima.